daqui para fora ou aqui dentro, para qualquer pessoa. Quem for cidadão de bem vai defender a presença da Polícia Civil aqui na cidade. Quem não quer a Polícia Civil aqui é porque é malfeitor, é porque é fora da lei. Porque o cidadão que é correto, o cidadão que é de bem, o cidadão que procura andar em ordem, que é ordeiro, que quer construir sua família, que quer educar seus filhos, quer ter segurança. Né? Eu acho que isso, se perguntar para todo mundo, vai ser unânime. Então, os únicos que podem se posicionar contrariamente a essa ideia é porque aí estão saindo da linha, né? Como já foi dito, na área de segurança pública nós temos, de forma geral, duas instituições policiais. A primeira, já foi apresentada pelo Cabo Sidney, que é a Polícia Militar, né? Que tem atuação ostensiva, atuação preventiva. Por que preventiva? Porque está ali com a tarefa de prevenir crimes, prevenir ocorrências, né? Porque a atribuição principal da Polícia Militar não é dentro lá dos seus gabinetes, do gabinete policial, mas é na rua, é no contato diuturno com a população, né, senhor? É acompanhando de perto o que está ocorrendo, sabendo o que está se passando nas ruas, justamente para prevenir a ocorrência de delitos, né, de infrações penais, de contravenções penais. Ao passo que a Polícia Civil ela tem uma atuação posterior, né? A atuação da Polícia Civil ela é no esclarecimento de crimes, na apuração dos crimes, né? O que compete ao delegado de polícia? Compete a ele lavrar, a partir do momento que a Polícia Militar, que assim normalmente acontece, apresenta o preso para o delegado, para a autoridade policial, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante, se for o caso, né? Vai ouvir as testemunhas do fato, vai ouvir a pessoa que está ali sendo apresentada como suspeita, né, que é indiciada, vai determinar as diligências, as perícias que são necessárias para apurar aquele crime que foi noticiado ao delegado de polícia. Mas Polícia Civil não é só delegado de polícia. Polícia Civil é formada por uma equipe também, né? Além do delegado, nós temos lá, e para a coisa funcionar, não basta um delegado, né? Para a situação funcionar, não basta um delegado. Nós precisamos do delegado, nós precisamos dos escrivães, né? Pelo menos um escrivão. Nós precisamos dos agentes de polícia, que são os investigadores, que são os policiais que vão para a rua para investigar de forma sigilosa os fatos, que vão ter contato com os informantes, que vão apurar o que foi que aconteceu quando surge um determinado crime, quando a casa de alguém é furtada, quando alguém tem seu patrimônio dilapidado, quando alguém agride outra pessoa, quando chega até os casos mais graves de homicídio, né, de estupro, né, qualquer espécie delitiva. Então são os agentes de polícia que vão investigar e o delegado ele preside essa investigação. Então quando se fala em delegacia, não se fala apenas em delegado, se fala em uma equipe, em um grupo de servidores públicos que devem funcionar, que devem trabalhar conjuntamente para apurar um determinado crime. E essa divisão entre as duas polícias, ela está definida na Constituição. O Sidney mostrou aqui o parágrafo 5º, quando fala da tarefa da Polícia Militar, e no parágrafo 4º é disciplinada regulamentada a situação da Polícia Civil. E aí nós perguntamos, onde é que funciona, onde é que a Polícia Civil vai exercer suas atribuições? É justamente no local conhecido como delegacia de polícia. Eu sei que muita gente já que fala de delegacia fala, Deus me livre, eu quero nunca pôr pé numa delegacia, assim como no fórum, né? Às vezes a gente ouve testemunhas, as pessoas acham que pode ser um demérito, às vezes ela tem que estar indo numa delegacia, ou tem que estar indo no fórum, mas é que sem a colaboração da população, sem a colaboração das pessoas, a gente não esclarece os fatos, né? Não tem como a gente apurar o que aconteceu sem ter a colaboração das pessoas, né? E assim, eu vejo como demérito alguém ser chamado lá como investigado, talvez como réu, uma situação como réu. Agora, como testemunha, como vítima, nós dependemos da colaboração dos senhores
para poder apurar um determinado crime, assim como o delegado depende da colaboração da população para se apurar um determinado crime. E onde é que é a sede do delegado, dos policiais civis? É justamente na delegacia de polícia, né? No local chamado delegacia de polícia. E aqui é importante a gente fazer uma distinção também, porque uma coisa é a delegacia de polícia e outra bastante distinta é a cadeia pública, né? E parece que a pretensão aqui dos senhores, os problemas todos que estão sendo relatados, somente seriam solucionados não só com uma delegacia de polícia, mas também com uma cadeia pública. Porque na delegacia em si, a delegacia em si, ela é um prédio semelhante ao que dispõe a Polícia Militar hoje, ao que dispõe o grupamento da Polícia Militar, né? Ao passo que cadeia pública não. Cadeia pública é o local que é dotado de cela, que é destinado à custódia de pessoas. Nem toda delegacia de polícia tem cadeia pública, né? Assim como nem todo presídio funciona o local em que o delegado está atuando, né? Por quê? Porque assim como ele não pode deixar gente presa aqui, não seria na delegacia que a pessoa ia ficar presa. Depende da instalação de cadeia, pelo menos dotado, se for para ter um feminino e um masculino, pelo menos 2 celas e celas separadas. Preferência que um não tenha contato com o outro, porque presos de sexos diferentes não podem ficar custodiados no mesmo local, né? E isso não sou eu, o Marcos, quem estou falando, quem diz é a lei, né? Quem determina essa situação é a lei. Então, além da cadeia pública, prefeito, vereador Isaías, nós precisaríamos também já pensar mais longe. Além da delegacia, nós precisamos pensar mais longe. Também, talvez, uma cadeia pública aí, ou em pelo menos instalações para a colocação de 2 celas lá, para poder manter alguém custodiado quando necessário. Porque senão só a delegacia também não é suficiente, né? Além disso, né, na delegacia também normalmente, não sei se aqui em Novo Horizonte é possível fazer identidade, se tem algum local aqui. É na delegacia também onde está o papiloscopista, que é um outro servidor público, uma outra espécie de classe de servidores públicos, né, que é o responsável por ir lá, lavrar, formalizar a identidade, confeccionar, juntar a documentação para as pessoas poderem tirar a identidade, às vezes tirar uma certidão policial, né? Então os senhores vejam que não é tão simples, não é simplesmente falar, não, nós estamos num prédio, nós precisamos de um delegado, não. O delegado sozinho é que nem uma andorinha, sozinho não faz nada. Precisa ter a sua equipe, precisa ter o seu grupo. E qual que é a dificuldade, senhores? É uma dificuldade que nós enfrentamos hoje em Pinheiro também, que é a sede da comarca, né? Meio do ano passado nós contávamos com 2 delegados. Foi a única época que Pinhema teve 2 delegados, né? Chegou lá para setembro, outubro, um deles foi promovido para Dourados. Foi levado para Dourados porque disseram que a situação de Dourados estava extremamente calamitosa, uma grande quantidade de roubos, uma grande quantidade de homicídios a serem esclarecidos, e aí um dos delegados foi transferido para Dourados. O outro ficou sozinho, né? E por coincidência ele foi chamado no concurso em São Paulo, um concurso que talvez ele ganhasse menos como delegado, mas ele falou, não, eu passei no concurso para ser delegado, eu passei no concurso para cuidar de preso, para ter problema com preso, né? Largou a profissão de delegado aqui, largou a carreira de delegado e foi para São Paulo, de onde ele era oriundo, para ser servidor público federal, né? Talvez uma função que financeiramente seja até menos compensadora para ele, mas entre a tranquilidade do cargo desse e a correria que é ser delegado de polícia hoje, trabalhar nessas atividades, ele acabou optando por ser servidor público federal, né? Então não é só uma dificuldade hoje aqui de Novo Horizonte. Nós em Pinhema enfrentamos essa dificuldade. Hoje nós estamos oficialmente sem ter delegado titular. Quer dizer, a cidade está sem delegado? Não, tem algum delegado que vai lá em substituição, né? Vem o doutor Basílio lá de Angélica para atender em Pinhema quando necessário, ou vem o delegado de Nova Andradina para atender também em sistema de plantão quando necessário. Mas oficialmente hoje, se nós fôssemos questionar quem é o delegado de Pinhema, nós não temos. E não é só delegado. Nós estamos numa dificuldade com
policiais civis, porque o número que tem lá é insuficiente para apurar todos os crimes que existem para serem apurados, não só em Viema, mas daí também eu me refiro a Novo Horizonte do Sul, porque eu calculo aí que cerca de 15% a 20% das ocorrências de inquéritos e de fatos que nós temos lá, TCO e tudo mais, se refiram aqui a Novo Horizonte do Sul, né? Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma equipe policial civil lá e uma equipe policial civil aqui, com toda a infraestrutura necessária. Agora, isso depende de quem? Né? Primeiro, depende da população se organizar, da população falar que tem interesse na existência dessas instituições aqui no Novo Horizonte do Sul. Me parece que o primeiro passo os senhores já estão caminhando, né? Eu tenho notícias que parece que já existe um abaixo-assinado que estaria em poder da Câmara, versando sobre esse assunto, né? Já peço para essa documentação ser encaminhada para a gente. O segundo passo me parece que é a vontade política dos representantes dos senhores aqui de Novo Horizonte do Sul, dos senhores vereadores, né, do prefeito, da própria Polícia Militar, do CMDCA, né, do Conselho Tutelar, dos senhores secretários. É dessa maneira mesmo que tem que acontecer. Terceiro, e acima de tudo, vontade política do governo em nível estadual. Por quê? Porque uma delegacia só é criada por determinação da Secretaria de Segurança Pública e do senhor governador, né? Nós dependemos de ato deles para a gente poder ver esse sonho concretizado, que é a instalação da delegacia aqui, né? Como é que o Ministério Público pode colaborar com isso? Como é que a promotoria vai poder colaborar com isso? Nós podemos instalar um procedimento que é chamado de inquérito civil, né? E aí onde nós vamos coletar todas essas informações. Vamos recolher esse abaixo-assinado que já está em poder da Câmara, vamos recolher esses documentos que foram apresentados pelo Sidney aqui hoje, vamos recolher as assinaturas dos senhores, a ata dessa audiência pública em que os senhores estão manifestando interesse, né? Assim espero de ver a delegacia de polícia aqui alocada também, né? E aí vamos encaminhar para o Poder Judiciário, tentar junto ao Poder Judiciário a obtenção dessa delegacia de polícia. Isso é de forma rápida, é um procedimento um pouquinho burocrático, mas é mais o caminho que existe para a gente tentar, né? E aí no final do processo o juiz pode determinar que o Estado construa e instale essa delegacia. Mas os senhores sabem também que o Poder Judiciário não é rápido e dada a quantidade de serviço que existe, né, às vezes as coisas demoram um pouquinho a acontecer. Por isso que eu falo, o caminho mais simples e mais rápido seria pela mobilização política, junto aos senhores deputados, ao senhor governador, né, aos senhores senadores, que os vereadores aí buscassem apoio naqueles deputados que mantêm vínculos partidários e políticos com ele, para que a gente tentasse ao máximo se empenhar para conseguir a vida da Delegacia de Polícia Civil para cá. Quanto à dificuldade da Polícia Militar de apresentar o preso, é porque não há outro jeito da polícia atuar senão de forma legal. E aí a lei fala, toda vez que alguém for preso em flagrante, ele tem que ser apresentado à autoridade policial, no caso o delegado de polícia, né? E não é o delegado que tem que vir até aqui, é o preso que tem que ser levado à presença do delegado. Por isso, se o delegado está em Viema, então a Polícia Militar vai se ver obrigada a sair daqui, aí até em Viema. Não tiver delegado em Viema, não tiver delegado em Angélica, não tiver delegado na região, vai ter que levar em Nova Andradina, né? Por quê? Porque a Polícia Militar, a pessoa que está prendendo, que tem que apresentar o preso à autoridade policial, né? É opção? Não é opção, é de lei, e a lei existe para ser cumprida, né? Não existe alternativa a isso, e o Sidney sabe, né? Ainda que seja burocrático, por quê? Não tem outro caminho. Daí a relevância de talvez a Polícia Civil ser instalada aqui, porque facilitaria realmente essa atividade, esse momento da apresentação, tanto do flagrante quanto de qualquer pessoa que é presa, para o delegado. Um outro problema que é o de contrabando, foi relatado aqui, que se refere, por exemplo, à apreensão de bens. Esse é mais complicado ainda. Por quê? Porque aí nós estamos tratando de um crime que é federal, não é nem competência da Justiça de Viema apurar.
É um crime que é federal, vai depender lá da Polícia Federal, e essa mercadoria apreendida, que é ou contrabando ou descaminho, vai ter que ser entregue na Receita Federal, né? Daí outra dificuldade. Agora, isso não é só a conta Novo Horizonte. Viemos também enfrenta essas dificuldades. E mais, senhores, nós da IBM estamos numa luta hoje para tentar trazer não mais a Polícia Civil, não só a Polícia Militar, mas para a gente trazer uma outra entidade que chama a AGEBEM, que é a responsável para cuidar dos presos. Porque cuidar de preso dá um trabalho tremendo, senhores, né? Por quê? Porque tem que ter um curso, né? A pessoa tem que saber como lidar com os presos, né? Tem que dar à disposição. Por quê? Porque preso fica doente, preso tem problema de saúde, preso tem fome, né? E é um ser humano como qualquer outro. É um ser humano que está ali com limitação dos seus direitos, mas é um ser humano e vai ter que ser respeitado, né? Não adianta a gente querer achar que porque está aprendendo vai largar lá e vai esquecer. Também não é o caminho, que assim não se recupera ninguém, né? O que mais que nós temos aí para falar aos senhores? Então, senhores, a função principal da Polícia Civil é a investigação, né? É preparar o inquérito policial, é preparar a documentação necessária para uma pessoa depois vir a ser processada lá pela promotoria, no momento que isso vai ser remetido para fora, né? E aí seria extremamente relevante que toda a cidade tivesse uma delegacia de Polícia Civil realmente, né? O Novo Horizonte tem 5.000 habitantes, mas eu creio que nós tenhamos aqui no estado talvez outras cidades do porte de Novo Horizonte que me parece que tem delegacia de polícia, né? Salvo engano, Taquarussu, não é? É uma cidade talvez da mesma proporção de Novo Horizonte, e Taquarussu conta com uma delegacia de polícia instalada lá, né? Com uma delegada, né? No ano passado eu sabia que tinha uma delegada que era titular, que ficava lá, né? Então também, se argumentar que o tamanho da cidade, a quantidade de habitantes não justifica, se não justifica num lugar, não justifica em nenhum outro. Então nenhuma cidade com 5.000 habitantes deveria ter delegacia, né? Aí eu volto a insistir: falta servidor e falta vontade política. Na nossa compreensão são esses os maiores obstáculos, né? Não digo, não é por falta de vontade política local, mas daí em âmbito estadual. Por quê? Porque tudo depende do governo do estado. Eram essas as considerações que nós tínhamos a ser feitas, né? Reitero mais uma vez que é extremamente positivo ver a população de Novo Horizonte se reunindo, né? A audiência pública é um ato de extrema democracia, assim como o voto às eleições, que a população escolhe seus representantes. É na audiência pública que cada um tem que se manifestar, né? É onde a população tem voz e tem vez. É o momento dos senhores falar, dos senhores questionarem, se tiver dúvida, para a gente poder debater, né? Claro que desde aí do tema que foi proposto, para a gente também não fugir da pauta, né? Vou cumprimentar a Clarice, que chegou e está presente agora, né? Cumprimentá-la pela iniciativa, meus parabéns, né? E reiterar sempre a disponibilidade do Ministério Público que está ao lado dos senhores, que está atendendo os senhores, né? Naquilo que for necessário, tá? Obrigado e boa noite.